Reforma protestante ou intervenção divina? Meu nome é Pastor Mário Sola. Aí está o meu canal. E você que está me assistindo, eu gostaria que você compartilhasse este vídeo, porque em você dando o seu like e compartilhando, você estará dando oportunidade para muitas pessoas terem acesso a esta visualização e, consequentemente, a esta revelação que certamente nasceu do coração de Deus para a minha vida e para a tua vida. Eu quero te dar um pequeno roteiro dos acontecimentos que vão me ater à conversa que eu quero ter contigo através deste vídeo. Deus, na sua infinita misericórdia e no seu domínio sobre todas as coisas, sempre quis no seu coração que a sua criatura, aquilo que ele criasse, estivesse debaixo da sua autoridade. Até porque é um direito de quem cria. E uma das coisas que Deus sempre primou foi que o ser criado se sujeitasse livremente à sua autoridade. A Terra tem aproximadamente 4,54 bilhões de anos, mais ou menos, segundo o método da datação radiométrica efetuada em meteoritos encontrados na Terra. O homem tem aproximadamente 6.000 anos, segundo a genealogia bíblica, segundo o calendário judaico, 5.750 anos. A Bíblia, a palavra de Deus, a inexorável verdade, a única fonte de fundamento para os filhos, para os nascidos da água e do Espírito, nos narra no capítulo 1, verso 1, no princípio. No princípio, o mundo visível passou a existir, fruto gerado pelo mundo invisível, o mundo de Deus, o mundo dos espíritos. Isaías 45:18 nos narra que a terra foi criada, os céus e a terra foram criados por Deus. E foram criadas para que não fossem para ficar vazia, mas para que fossem habitadas. Voltando ao Gênesis 1, verso 1, a primeira terra foi criada e colocado aqui guardiões celestes, anjos, na liderança do querubim Lucifer. Lucifer queria dizer anjo de luz, ele era um anjo de luz. Todos os guardiões da terra que aqui estavam eram anjos de luz. Mas por ocasião de algum contraste, alguma coisa que houve lá, houve a desobediência de boa parte destes guardiões e foram desligados do céu. E se você olhar no livro do Gênesis, capítulo 1, verso 2, diz que havia trevas sobre a face da terra, mas o Espírito de Deus habitava sobre as águas. Como Deus é um Deus de luz, houve a primeira intervenção de Deus na terra. Deus recriou a terra. A terra foi criada na eternidade. E Deus criou o homem foi criado no tempo.
A primeira intervenção de Deus nos leva a uma posição definitiva de Deus sobre o seu domínio na terra. Deus criou a obra dos 6 dias, no 7º ela descansou, exaiperon. Deus fez o homem. Gênesis, capítulo 2, verso 17. Criou o homem do pó da terra, mas a imagem e semelhança de Deus na sua forma de ser. E colocou nele o seu sopro, o sopro do seu espírito, tornou o homem alma vivente. Gênesis capítulo 2, verso 18. Deus criou o Éden, na terra que ele havia criado. E ali plantou árvores, frutíferas, enfim, toda a sorte de plantas que fossem viável à alimentação e manutenção do homem na terra, naquele jardim, porque ali o homem dependeria exclusivamente da dependência de Deus. Deus tinha o melhor para o homem. Colocou Deus também neste jardim a árvore da vida, em meio a ela, o segredo de Deus, o Filho de Deus, a palavra. Também plantou a árvore da ciência do bem e do mal, ao qual dela disse para Adão e para a mulher que já também havia criado: desta não comerás, porque se comeres dela, conhecerás o bem e o mal. E eu não quero que você conheça o bem e o mal, eu quero que você se estabeleça debaixo da minha prioridade, porque eu serei suficiente em tudo para a tua vida. E disse Deus ao homem, Gênesis 1, 26, domine o homem sobre todas as coisas. Deus deu domínio total ao homem, desde que estivesse debaixo da obediência da sua palavra. Porque isso ele disse, desta árvore não comerás. Ou seja, há um limite até onde você pode chegar. O homem e a mulher desobedeceram, optaram por criar uma nova doutrina, a doutrina da autossuficiência, da autodeterminação, do andar segundo a sua própria vontade. Consequência disso, foram expulsos do paraíso. A segunda intervenção de Deus, porque Deus prima pela sua criação e pela obra da sua criação. Deus fez um pacto, uma aliança com Jesus, a sua palavra, o seu filho, ainda no Éden, para que o homem não se perdesse, mas tivesse uma possibilidade de, em voltando a estar debaixo da sua palavra, tivesse a redenção através de Jesus Cristo. A partir de agora, Adão gera seres à sua imagem e à sua semelhança, e não mais os seres são criados à imagem e semelhança de Deus. Porque o laço desta imagem e semelhança foi cortado por ocasião da expulsão. E também disse Deus a Adão, por causa do pecado, tu vais trabalhar para comer, do suor do teu rosto comerás o teu pão de cada dia. Para a mulher, disse, tu sofrerás as dores de parto quando tiveres os seus filhos. Enfim, o mundo visível, agora sob o domínio do homem, teve o seu início. Mas como a sentença do céu havia sido determinada a respeito da maldição sobre a terra, o pecado
continuou a crescer. Desde Caim, que matou Abel, seu irmão, a raiz do pecado foi se proliferando. De Adão até o decreto de Deus, com a vinda do dilúvio, se passaram 1656 anos, no qual o homem andou debaixo da sua tutela natural, da doutrina que ele mesmo criara. Mas em meio a esta geração perversa, que fora sentenciada à destruição através do dilúvio, Deus tinha sempre uma raiz bendita, a raiz de Abel, a raiz que veio do céu, a raiz que permaneceu no coração do homem para ficar debaixo da autoridade do Senhor. Noé e sua família foram separados por Deus para dar continuidade a uma nova geração. O dilúvio veio, o homem foi destruído, o pecado era para estar terminado. Uma nova era surge através de Noé. O reinício. Aí está a terceira intervenção de Deus. A partir de agora, o homem deveria depender da sua fé. E como sempre, o pecado teve a sua parte de continuidade. De Noé a Nimrod, um dos descendentes de Cam, da geração de Cam, aquele que desobedecera às leis naturais, expondo a nudez do seu pai Noé, resolve criar e fazer uma torre que chegasse ao céu para evidenciar os homens diante de Deus. Dizia Nimrod no seu coração: Deus nos olhará e verá que nós somos grandes. Diante dessa soberba, dessa arrogância, Deus espalha aquela geração por toda a terra, confundindo as línguas. E mais uma vez, o mundo está sob o domínio da sua própria autoindependência. Não tendo mais comunhão entre si, as pessoas se espalharam para formarem novas nações, novas tribos, enfim. Mas Deus, em meio a isto tudo, queria sempre ser o tutor da humanidade. Porque em meio a estas pessoas sempre havia pessoas voltadas para estar em obediência à sua palavra. Deus separou Abraão. Em separando Abraão, o mandou para uma terra distante, no qual ali ele formataria um povo que andaria debaixo da sua total dependência. O tempo de Adão se passa, um povo é criado, este povo é levado cativo ao Egito por 400 anos. Neste tempo, a aliança da fé, da dependência do homem, deste povo escolhido de Deus, continua se manifestando. Como Deus tem um projeto para a humanidade, para a implantação do seu domínio e da sua boa vontade e da sua agradável vontade à humanidade, libertou aquele povo e os levou a uma terra ao qual ele havia prometido. Neste caminho implantou mais uma aliança, aliança da lei, a lei que nos levava à interdependência de Deus, através de sacrifícios de animais e oferendas para a remissão dos pecados.
nesses rituais representando Jesus, que viria a ser o Cordeiro Imaculado para ser remido pelos nossos pecados. De Moisés até Jesus, a vida continuou. 4.095 aparece no cenário da humanidade Jesus, a palavra, o Filho de Deus, o segredo revelado, agora manifestado na terra, para ser a remissão dos pecados, a nova aliança de Deus, para que continuemos na sua dependência. O tempo de Jesus se manifesta. Jesus, o Cordeiro, é imaculado e é imolado, e o seu sangue torna-se a graça da restauração da humanidade. A partir de Jesus, nós vivemos um novo tempo, o tempo da graça, o tempo da presença viva do Espírito Santo naqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador de suas vidas, e as suas regras e as suas determinações. Ano 313, Constantino, um dos dirigentes de Roma, diante do caos da igreja, da perseguição à igreja, ele une a igreja ao Estado. A igreja reinante começa o seu ciclo de vida pessoal. E a partir deste tempo já começam o afastamento da real intenção de Jesus da face da terra. Começam as interpretações humanas, começam as implantações das visões meramente humanas. Mas em meio a este povo sempre houve aqueles que permaneceram fiéis ao ritual da palavra correta. Em 431, no Concílio de Éfeso, o dogma de Maria como Mãe de Deus é instituído. Em 553, o dogma da virgindade perpétua de Maria é instituído. Mais e mais a igreja começa a se afastar da verdade. Com Orígenes, no início do século III, através desse homem, inicia-se o culto aos santos, aos mártires perseguidos, sob o tema: o pontífice não é o único a se unir aos orantes. Anjos e as almas dos justos também se unem a eles na oração. E no século IV ele foi aperfeiçoado. E assim, aos poucos, o inimigo vai conseguindo a sua forma sutil de, através das interpretações humanas e das infiltrações da sua vontade, denegrindo o verdadeiro sentido da fiel palavra de Deus. Século XIII, Idade Média, Idade das Trevas, tempo de criação da Inquisição, o tribunal maligno, criado neste tempo no sul da França, através de Languedoc. Em 1731, 1231 mais necessariamente, Languedoc, e o Papa Gregório consolidou este movimento macabro que vitimou milhares de vidas e durou 588 anos, onde centenas de milhares de pessoas foram massacradas, torturadas, mortas, queimadas vivas, enfim, não vamos nos ater a estes fatos.
E dentre estes mártires perseguidos pelo catolicismo romano, pela imposição do tribunal maligno da Inquisição católico-romana, John Hus, um padre e teólogo tcheco, foi queimado vivo em 1415 por combater as heresias da igreja reinante, o papado romano. Mas ele disse ao ser morto: pode matar o ganso, mas Deus vai levantar um cisne. E este cisne, 102 anos depois, pregou nas portas da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, hoje, as 95 teses que batiam de frente a todo o sistema maligno implantado pela igreja reinante até então. Savonarola, outro grande homem de Deus, também queimado vivo e enforcado em praça pública por combater as heresias da venda de indulgências e outros cultos que não condizem com a verdadeira palavra de Deus. Lutero, um moço, um padre católico, que não concordava também com toda esta prática desvirtuada dos princípios da palavra de Deus, se levanta como um ícone, como uma base sustentada pelo céu na face da terra, e enfrenta o papado romano, enfrenta o tribunal maligno da Inquisição, e condenado à morte por este tribunal maligno, por negar toda a prática daquela igreja reinante daqueles dias, ele é de alguma maneira guardado, e no ano de 1517, na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, hoje, Martinho Lutero, aquele padre católico, excomungado, perseguido e condenado à morte pelo tribunal da Inquisição, é guardado por Deus e protegido pelo céu. Prega nas portas da igreja do castelo de Wittenberg as 95 teses da volta da origem dos princípios básicos da obediência total à palavra de Deus, a Bíblia, como única, inexorável verdade e fonte de fé para a humanidade. O cisne, guardado pelo céu, agora inicia o grande momento da reforma celeste. O céu veio para reformar a história. O céu se manifestou para reformar a obra. O céu se manifestou para que o homem que cresce andasse debaixo da sua tutela novamente, debaixo da sua ordenança, porque ele disse: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Deixamos de ser criatura, passamos agora a viver como novamente filhos nascidos da água e do Espírito. A todo aquele que crer, me aceitar como Senhor, se arrepender no seu coração, descer as águas do batismo, este será salvo. Esta é a visão da doutrina. Este é o amor que teve Lutero. Esta é a revolução causada através do próprio Deus, que reformou a sua casa espiritual e nos levou novamente ao seu domínio. E o próximo evento, a próxima interferência do céu,
o arrebatamento, a união da igreja reformada, da igreja remida, da igreja lavada pelo sangue do Cordeiro nos céus, a noiva bendita, com o noivo Jesus de Nazaré que nos aguarda nas alturas, na Nova Jerusalém, para o grande casamento, para a eternidade de fé, para a eternidade de alegria, para que ele volte, depois de 7 anos da grande tribulação, quando a igreja do maligno permanecerá na terra, mas a igreja do Senhor subirá, voltará triunfante para implantar agora o milênio de Cristo, sob a tutela, sob o reinado, sobre a autorização e determinação e reinado total de Jesus, e a sua palavra nos comandará eternamente, onde toda lágrima, toda tristeza, todo mal será extirpado e o reino da vitória será implantado para aqueles que se sujeitarem à sua palavra, os reformados pelo poder e pela graça do Espírito Santo. Pensa nisso, que Deus te abençoe.